Desvia, Senhor, meus olhos de contemplarem a vaidade. Nós estamos vivendo numa época onde não existe maior dificuldade do que você controlar os seus olhos de contemplar uma devida luz intermitente. E olha, antes que você chame de hipocrisia, vamos chamar de ironia o fato de nós hoje falarmos de algo que estamos fazendo uso desse momento. Há alguns anos, quando foi inventado, a televisão, a transmissão de vídeo, foi algo que a geração da época estranhou muito. Você parar as suas atividades naturais de ir ao campo, ir a um vizinho, comprar um jornal e você parar de frente de um caixote que transmite uma imagem, era algo que muitos estranharam. Acharam estranho demais aquilo. Alguns não viam sentido, outros se encantaram por aquilo que parecia na televisão. Com o passar do tempo, ela foi se tornando melhor, a qualidade foi melhorando, o áudio foi melhorando, os tamanhos foram melhorando e as pessoas a cada dia foram se encantando mais por aquilo que passava na televisão. Os jovens que não tiveram a oportunidade de conhecer um prostíbulo, agora poderiam assistir isso passando na televisão. Aqueles que moravam numa comunidade mais calma e não tinham acesso à violência, poderiam então contemplar a agressão gratuita a qualquer momento. Tudo aquilo de ruim que existe na humanidade e que não chegava a algumas comunidades, em algumas famílias, agora estava diante do nosso sofá, na presença da mãe, do pai, dos irmãos, e a gente contemplava aquilo e achava o máximo. Passou mais um tempo, não bastando o tamanho da televisão e a sua qualidade ofertada, agora nós temos ela na palma da mão, Carregamos para todo lado e mais do que simplesmente assistir, agora interagimos. Agora mandamos mensagem, recebemos mensagem, assistimos vídeo, trabalhamos com ela, respondemos e-mail, fazemos ligações. E a tecnologia, por meio dessa luz intermitente, que faz com que a gente entenda quão maravilhoso é a criação de Deus. E quando eu digo maravilhosa a criação de Deus, eu não falo a respeito do celular ou a tecnologia da transmissão de vídeo. Eu faço menção ao nosso cérebro, que é capaz de captar imagens que se repetem em frações de segundos, de uma maneira que aos olhos humanos é imperceptível, mas que forma no nosso cérebro uma concepção de vídeo como se aquilo tivesse de fato acontecendo ali diante dos nossos olhos. Uma ilusão tecnológica que faz com que a gente acredite e faz com que a gente se emocione quando assistimos uma cena romântica ou até que venhamos a chorar quando contemplamos uma desgraça. O cérebro humano conseguiu ser tapeado pela tecnologia humana. E olha, quando nós falamos a respeito dessa luz intermitente, ela se tornou um verdadeiro alimento para a nossa alma. Essa luz intermitente, e quando eu falo de luz intermitente, eu estou falando de televisão, de celular, a forma de projeção de imagem, de conteúdo, de vídeo, por meio de uma tela hoje muito comum, ela ser de LED. E quando eu falo a respeito dela, eu digo que nós aprendemos a ser viciados nela. Nós, quando vamos a um banco, ficamos assistindo aqueles monitores de espera. Quando saímos para um shopping, para um mercado, para as lojas, ficamos contemplando aquelas mídias indoor. Quando saímos na rua, é natural os nossos olhos correrem para onde a luz chama mais atenção. Isso quando nós não estamos de fato com ela na mão, olhando e interagindo com alguém. Eu não quero aqui trazer um discurso alarmante e nem escandalizar ninguém por meio disso. Mas eu queria que por um momento você entendesse que o espaço que essa tecnologia ganhou na nossa vida fez com que nós tirássemos algumas coisas dela para que essa tecnologia viesse a ocupar.
Então, o tempo que hoje você passa respondendo um WhatsApp, um Facebook, assistindo a um vídeo quando você está na fila de um banco, te roubou a oportunidade de interagir com aquela pessoa que está ali na sua frente ou atrás de você. Quando você assiste um vídeo de comédia ou vê uma notícia sentado na sala da sua casa, te tirou o tempo que você poderia estar interagindo com a sua mãe, com seu pai, com seu esposo. Quando você decide acompanhar suas redes sociais em qualquer momento do seu dia, você está substituindo isso por uma outra interatividade. E quando eu trago esse assunto, e eu ouso dizer que praticamente toda a humanidade está viciada nisso, é justamente porque não se tem o domínio, não se tem o controle do tempo que vai utilizar, as finalidades que vai utilizar e como que vai utilizar. Está entendendo o que eu estou querendo dizer? Diretamente ao casamento, isso gera um dano terrível. Vou te contar uma história. Alguns anos atrás, por incrível que pareça, eu tinha uma empresa que vendia televisão por assinatura. Já viu TV por assinatura? Tem várias companhias no mercado, né? Eu tinha uma rede dessa que era uma das maiores, eu julgo que ainda é a maior do mercado. E ao mesmo tempo, eu já professava minha fé cristã, frequentava uma igreja, normal, e não achava problema nenhum nisso. E eu me recordo que na igreja onde eu congregava, eu dirigia uma sala de estudos. Então, pessoas que não tinham fé ou que não eram participantes da igreja iam até essa sala de estudo. Ali nós tínhamos algumas dezenas de pessoas e eu ministrava sobre diversos assuntos referentes à Bíblia. E nós tínhamos um casal que acompanhava esses estudos. E eles, várias vezes, ao término, dizia que estavam mudando a sua vida por tudo aquilo que eles estavam aprendendo. E eis que numa dessas conversas, ele me sugeriu que eu lhe apresentasse um dos planos de TV por assinatura que eu vendia. E eu lhe ofereci um dos planos. E vendi para ele esse plano. Fui até a casa dele acompanhando o meu instalador, que fez a instalação, tudo certinho, bonitinho. Quando chegou no domingo seguinte, eu tive uma surpresa, porque ele não foi para o estudo, nem ele, nem sua esposa. No outro final de semana, ele não foi, mas ela foi. No outro final de semana, mais uma vez, foi só ela. No quarto final de semana, só ela novamente. E aí eu indaguei, falei assim, olha, o que aconteceu com seu esposo? Por que ele não está vindo? E ela disse assim, Diego, meu esposo, nesse horário, ele está assistindo futebol. Quando acaba o futebol, ele vai assistir um filme, ele assiste uma série. E meu esposo agora, ele, quando chega do serviço, ele fica até de madrugada assistindo. Quando ele levanta, ele pega alguma coisa para comer no café da manhã e ele come de frente à televisão. Quando nós vamos almoçar, na hora do almoço, ele come na frente da televisão. Nós não conversamos, nós não temos mais diálogo. Ele não sai mais comigo. A vida dele agora é a televisão. E eu não sei o que fazer. Quando ela disse isso para mim, ela não veio colocando culpa em mim. Mesmo porque hoje é algo natural você ter um televisor em casa, você ter acesso a programações. Mas naquele momento eu coloquei a culpa em mim. Por um momento a minha vida estava sendo útil para levar aquele casal aos pés de Cristo. E por meio da profissão que eu havia escolhido, agora eu estava levando aquele casal à ruína. Infelizmente, poucos meses depois, esse rapaz ele começou a ter dificuldade no trabalho, porque ele chegava cansado, chegava com sono, já não estava rendendo aquilo que era esperado dele. Ele acabou sendo demitido do serviço. Veio uma crise no casamento proveniente disso. Nesse período, a esposa ficou gestante, teve uma criança. Os hábitos com a televisão permaneceram e em menos de 2 anos veio o divórcio. Eu sei que você pode olhar e falar assim, não, Diego, mas o divórcio veio por N questões. Enfim, eu não consigo olhar para essa situação e ver a parcela de culpa que o televisor e a sua programação envolvente teve naquele casal, por conseguir enxergar o momento crucial em que ambas as vidas tomaram destinos distintos. Tá me entendendo? E por mais que você pense que isso é loucura,
Hoje eu faço atendimentos, eu lido com os casais do Manual do Casamento pelo celular. E é a coisa mais comum eu ouvir relatos de esposas, de maridos, dizendo que o seu casamento acabou por causa do celular. Tão somente pela utilidade de fazer ligação e receber ligação? Não. Pelo tempo que os cônjuges dedicam a assistir vídeos, a acessar redes sociais, a alimentarem casos extraconjugais por meio de Facebook, WhatsApp ou qualquer outro tipo de rede. Nós não aprendemos a utilizar essa tecnologia que para alguns ainda transmitem esperança, restauração, salvação, mas para a maioria leva a destruição, morte, divórcios. O que eu quero dizer com isso? Para quem busca restaurar um casamento, para quem busca restaurar sua família, é inevitável que você entenda que o uso desse aparelho que transmite tantas informações, quer seja televisor, quer seja computador, quer seja um celular, ele precisa ter o seu espaço, ele precisa ter os seus limites. Dentro de casa, o seu tempo, a sua dedicação deve ser para sua esposa, para o seu esposo, para o seu filho, não para o celular, não para o computador, não para a televisão. Alguns dizem que esses aparelhos cumprem um papel de entretenimento. Ele não entretém, ele distrai. Ele faz com que você deixe de olhar para aquilo que é realmente importante para a sua vida e ache graça de um macaco que cai do galho, de uma pessoa que vai para o YouTube fazer escândalos, de assistir um telejornal que lhe manipula, que diz o que você deve pensar, que diz que você deve achar quem é o errado, quem é o certo, que assiste ficções de histórias que nunca ocorreram, que simplesmente são contadas para que você consiga ver a nudez de uma atriz, que você consiga ver um drama, que você consiga ver dois homens duelando por um assunto banal, por meio da violência, por meio de armas, por meio de agressão física. Existe vantagem nisso? Eu diria que hoje, essa tecnologia toda que existe, aos olhos humanos, só tem utilidade, única e exclusivamente, para você assistir o Manual do Casamento. Porque, sinceramente, se eu tivesse a condição de estar em todos os lugares, conversando com você, te ajudando a restaurar seu casamento, eu assim faria. Hoje o Manual do Casamento, inclusive, ele tem um propósito inverso. Muitos iniciam programas de restauração do casamento presenciais e, num determinado momento, eles partem para a internet. Hoje o nosso propósito é inverso. Nós iniciamos pela internet, estamos alcançando uma abrangência grande e o intuito é que, num curto prazo de tempo, isso termine. Nós saiamos da internet e começamos a alcançar os lares das pessoas. É uma plataforma ainda em desenvolvimento, mas o sonho é que um dia você entenda que esse uso dessa tecnologia, ela é capaz de destruir a tua vida e tem destruído a tua família. Portanto, por enquanto, use só para o bem. Use para fazer as atividades do Manual do Casamento, use para assistir o Manual do Casamento e procure regrar bem os horários e o que você faz, para que você pare de destruir a sua vida e consiga restaurar seu casamento, tá bom? Fica com Deus, nos vemos amanhã. Até mais, tchau, tchau.